Senhores telespectadores, bem-vindos a mais um Duelo de Ideias. Tenho hoje como convidado Joaquim Coutinho. É um documentalista, portanto, um especialista em documentos, mas que está ligado a eventos de renome nacional, pelo menos. Já vamos saber isso tudo. Joaquim Coutinho, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Quem é o senhor? Portanto, Onde é que nasceu? Onde é que estudou? Como é que foi para já, portanto, sou de cá, talvez a coisa mais fácil de começar seja por aí, portanto, sou aqui a Sion, gosto muito da minha terra e... Mas nasceu aonde? Portanto, nasci em São Pedro. Em Ponta Delgada? Ali muito perto da Calheta, sim, em Ponta Delgada. Perto da antiga Calheta de Pedro Tejo, que hoje já não é Calheta, hoje é uma terra. O meu avô foi... Portanto, tenho a casa que ele era o sócio número 1 do Marítimo e foi, portanto, sócio fundador do Marítimo, apesar do meu pai ser do Nhã Micalense, como mais que bem sabe. Havia uma guerra... Sim. Portanto, o meu avô faleceu já antes de nascer, portanto, não apanhei o meu avô, não conheci. Não participou nas guerras civis. Mas, portanto, eu devia dizer que é isso, tanto que o Marítimo, antigamente, uma coisa que as pessoas não falam, o Marítimo era um banco para os pescadores, ou seja, era uma agremiação que juntava o dinheiro, tipo uma mutualista, para ter dinheiro quando os pescadores não podiam ir à pesca, terem dinheiro. Terem aquele dinheiro para sustentar, que naquele tempo não havia previdências, não havia nada. Nasce em São Pedro e vai para a escola de São Pedro? Sim, para a escola da Mãe de Deus. Da Mãe de Deus. Quem são os professores aí? Olha, o professor Fraga, mas que era um professor que marcava um bocadinho pela negativa, que dava muita pagadaria no jardim. Punha-se à porta da escola com uma verdasca a bater naqueles rapazes todos. Todos não seria, quer dizer, sim, todos. Naqueles que precisavam de corretivos. Olha, era tão bom que eu tenho um amigo meu também ligado à história, que foi à casa da senhora pedir uma fotografia. Faz-me genealogias, fazem umas coisas e também queria escrever sobre alguma coisa sobre o professor Fraga, e então foi lá à casa da esposa, chegou lá e dizia: tu estás fazendo isso sobre ser marido, e queria uma fotografia dele. O senhor não está bom, é que se quer morrer, que mete tudo que era dele nessa casa, não fica nada. Portanto, não lhe deixou boas recordações nesse aspecto, mas era bom professor. Eu não sei, ele não era meu professor. Então quem são? A Dona Rosa, que era muito boa. Dona Rosa, essa era boa professora, marcou, portanto. Sim, lógico. E depois passa para onde? Passei para a escola Roberto Ivans, portanto... Já ali ao pé do teatro? Sim. Também marquei muito os professores que havia naquela altura, principalmente porque foi naquela altura também que se deu onde ligado nessas questões políticas para os 25 de Abril, aquelas movimentações. Portanto, havia animação política. Sim, até tive que fugir da janela, nem me quisesse bater, mas houve até uma invasão à escola naqueles tempos áureos da FLA e pronto, havia assim umas certas, mas também nunca apanhei nada. Muito bem, e portanto, faz 2 anos na Canto da Maia, não é? Na Roberto Ivans. Na Roberto Ivans, digo. E depois passa para que escola? Depois passei tinha que ser para o liceu, não é? Para o Terra de Quental, não é? E aí, como é que as coisas lhe correm? Espetacular, os estudos não correram muito bem, mas o gajo divertiu-se muito. Mas porquê? Diga lá, conte lá isso. Era uma época de convulsão, não era uma época de política, animação, etc. Sim, porque eu também sou uma pessoa um bocado de convulsão, gosto de me divertir, gosto de, ao contrário de certas pessoas, acho que a vida é bonita e que a gente se ajudar a todos uns aos outros, tudo pode-se a cor-de-rosa. Há muita gente que não acredita nisso, mas acredito que se o Senhor, que acredita em Deus, e se Deus queria as pessoas para estarem na Terra, deve ter sido para ser felizes e não para serem tristes. Infelizmente, algumas pessoas gostam muito de estar na Terra para chatear os outros, mas pronto. Mas então, passa o liceu, tem professores bons, naturalmente. Espetaculares, marcaram muito e pronto, também marquei muito os professores, porque... Conte lá isso, conte lá isso. Sim, mas hoje em dia, quando encontro, os meus professores já estão com, muitos deles com mais de 80 anos, eles lembram-se das trafolhices todas que eu fazia no liceu. Naquela altura eu ficava de castigo, mas hoje eles ainda se lembram de coisas que nem eu me lembro, portanto, não. Portanto, era assim, uma pessoa fazia muita coisa antigamente,
mas respeitava as pessoas. Mas depois vai para a história, quer dizer, no meio disso tudo acaba por era digamos, a sua vocação era a história. Não, por acaso, se calhar, enganei-me, porque se calhar a minha vocação seria mesmo a advocacia, mas cheguei àquela fase que era médico, advogado, e eu não tinha grandes notas, e depois peguei a inclinar que ia para médico, nem que eu fosse estudar para o estrangeiro, mas nunca passava em matemática. E então um colega meu, um certo ano que eu fui fazer as matrículas, ele disse: mas vais matricular a fazer ciências? Eu fui para letras. E então fui para letras e a partir daí fiz tudo com grandes notas. Portanto, foi bom aluno na parte que escolheu. Sim. E foi logo para a história. Sim, mas nessa altura casei muito novo, casei com 19 anos, já tinha, portanto, quando chegou a altura de ir para a universidade, já tinha filhos, já tinha família, o único curso que havia aqui na universidade era História. Também foi um curso que não foi por opção, mas quando chega ao fim, é aquele curso que eu digo que todas as pessoas, antes de ter outro curso qualquer, devia ter um curso de História. Porque na realidade, quando a gente vai a um museu e não percebe nada de História, desculpe o termo, é mesmo como um burro olhar para um palácio. Perde metade da festa, não é? Sim, Portanto, não percebe consegue, as razões das coisas. Não consegue interpretar nada. Por exemplo, eu fui por exemplo, ao Palácio de Bragança, a gente cheguei lá, eu estava a visitar e depois via a louça do século XVII e via isso e eu disse: mas desculpe lá, mas não, nada disso estava dentro dessa casa, que a casa aqui, tudo o que está aqui não é da época da casa. Então o que é que sucede? Qualquer pessoa que vá ali, porque via o armamento, via aquilo tudo, dizia: há aqui qualquer coisa de estranho. Qualquer pessoa que não sabe pensa que as armas no século XV eram aquelas, e a roupa era aquela, e os quadros eram aqueles, e quando de facto não era. Não tem nada a ver o conteúdo com a própria calma. Em certa medida, bem bom que as pessoas não sabem, porque vai disfarçando. Mas então, entra na nossa universidade para a História. E na universidade, certamente, que teve professores que o influenciaram, não é? Lógico que gostei muito. É sempre chato quando a gente fala de um e não fala dos outros, mas, por exemplo, o Doutor Damião, gostei muito de História de Portugal, era um professor que era muito difícil alguém conseguir dormir dentro da sala dele, porque ele andava sempre em movimento, para trás, para a frente, de um lado para o outro, portanto, dava as aulas com uma excitação que ninguém conseguia ficar indiferente. Portanto, ele estive lá numa aula que ele esteve a ler uma execução do século XVIII, em que amarram lá uma pessoa em França com 4 cavalos, os braços, as pernas, e tinha uma colega, uma colega seticimal, foi à casa de banho, já estava tudo a ver História, de repente eu lembro-se: onde é que ela está? Fomos à casa de banho, ela estava, portanto, caída, dizendo à senhora: isto está talada no meio do chão. Portanto, tão realista era a aula, eram as aulas que acabava por dar, enfim, esses. E depois, fora o professor Damião, há outros professores que o influenciam. Por exemplo, o Dr. Avelino Menezes, que por acaso até me surpreendei outro dia, fui aqui, por exemplo, houve aqui ele agora está em secretário regional. Secretário regional, ele esteve aqui quando esteve aqui o candidato a primeiro-ministro, estava a fazer um discurso político, até fiquei impressionado a ver. A gente ainda nessa idade ainda ser surpreendido com algumas coisas. Para mim até penso que tenha sido o melhor orador. Sim, foi contra o seu próprio costume, que ele é tão calmo a falar, etc. Sim, mas por isso mesmo é que isso. E além do professor Avelino Rodrigues, houve mais algum? A Fátima Sequeira Dias, claro. Também é muito bons professores. A saudosa Fátima Sequeira Dias. Era espetacular, muito divertida. Ela dava História Económica. Sim. Gostou da História Económica? Então não. Para mim, mas o que eu gosto mais da área de Histórias é a história das mentalidades. É que a gente consegue perceber todas as razões dos nossos gestos que nós temos hoje. Por exemplo, a célebre questão de ninguém sabe e toda a gente veste quando é para ir para as festas. Para um baile, vestia uma camisa branca. Por exemplo, a roupa branca, portanto, quando foi a altura das pestes, no século XIV, XV, as pessoas não sabiam como é que a peste se propagava.
Então pensavam que era através do banho e as pessoas deixaram de se lavar. E então, através da lógica, como as pessoas estavam sujas e vestiam a roupa branca, as pessoas pensavam que a roupa branca limpava, porque a roupa branca fica tudo encardida quando as pessoas vestem. E vem daí o uso de usar roupa branca. E muita coisa desenvolve por causa da pasta, a questão dos perfumes, inúmeras outras coisas. O homem é gosto de higiene, muitas vezes não acerta, mas tenta fazer alguma coisa. E tudo isso, portanto, na história das mentalidades, que é essencial para se perceber o próprio desenvolvimento da sociedade humana. Não é? E ver aquilo que a gente ainda hoje fazemos sem perceber porque é que fazemos. E as pessoas nem pensam porque é que fazem isso. E depois, acaba o seu curso na Universidade em Ponta Delgada, mas depois tem uma especialidade. Portanto, fui tirar o curso de Bibliotecas e Arquivo em Coimbra. Na altura, quando eu fui tirar o curso, só havia... Mas, conte-me isso, já é casado, já tem filhos, como é que consegue ir para Coimbra? Chega uma altura que a gente vê que tem que fazer alguma coisa pela vida, para progredir, quer seja na carreira, em inúmeras coisas, e eu sempre fui uma pessoa muito irrequieta. E então, foi a decisão que eu tomei na altura, foi de ir para fora. Na altura ainda pensava em ir trabalhar lá fora, mas como era funcionário público, uma pessoa enfermou-me. Já era funcionário público? Já era funcionário público, eu comecei muito novo, desde os, sei cá, 21, 22 anos, como é que dizer, aos 19, ainda tive 2 anos a trabalhar na privada. E depois... A trabalhar em quê? Portanto, comecei na privada, fiz inúmeras coisas, desde venda de carros, tudo o que aparecia. E depois fui trabalhar tive 3 anos a trabalhar na empresa que fez aqui o aeroporto novo, em que as pessoas se queixam muito hoje em dia que é difícil encontrar trabalho. Antigamente também era muito difícil encontrar trabalho. Eu lembro de ir com cursos para o Banif, para a Soriana, que eram salas cheias de gente e a gente fazia os concursos a lápis. Devia ser muito fácil de pôr alguém à frente do outro, não é? E então fui trabalhar para o aeroporto, como era difícil arranjar emprego, lá uma pessoa disse, tem aqui um emprego, mas é para ser escultor. E eu disse, quanto é que eles pagam? Pagam, isso ainda é bom dinheiro, vamos embora. E fui trabalhar para lá, mas ao fim de sei cá, 1 mês e meio, 2 meses, pronto, meu pai era muito conhecido aqui, me conhecia toda a gente, pronto, já era responsável pelas compras, é que fazia as compras todas, e era bem complicado, porque naquela altura não se comprava nada aqui, a gente tinha equipamento das japoneses, que era a Komatsu, tínhamos Caterpillar e não havia computadores para encomendar as peças, portanto tinha que ser tudo ao telefone, portanto a maneira de ver as peças era tudo em microfilme, não é nada como hoje em dia. Claro, hoje está tudo mais facilitado, não é? E, por exemplo, uma máquina... E ainda se queixam. Sim. E uma máquina daquelas parada a cada hora era muito caro. Portanto, no máximo, para a gente vir uma coisa do Japão, nem interessava qual era o preço, mas tinha que chegar cá em menos de um dia. Tínhamos que arranjar a forma daquilo que está cá em menos de um dia. E conseguiam? Geralmente conseguíamos sempre... E trabalha no aeroporto durante quanto tempo? Portanto, trabalhei 3 anos, e é outra coisa que é salientar, 3 anos, a contratos de 3 meses, porque também não dá... Não contratavam por mais tempo. Mas era sempre a contratos de 3 meses. E depois, mas já estudava ao mesmo tempo? Quer dizer, trabalhava... Sim. Como é que conseguia conciliar o horário de trabalho com a... Se é assim, quem quer consegue tudo. Mas estudava à noite ou estudava durante o dia? Estudava à noite e trabalhava durante o dia e, por exemplo, trabalhava às 7 da manhã, apanhava a caminhonete ao pé da minha casa e vinha às 7 por baixo para estudar para o liceu e acabava por aí. Muitas vezes a 11h10, ainda ia a pé para casa muitas vezes. E na universidade? Na universidade depois também estava a trabalhar. Mas aí nessa fase, como eu já era funcionário público, já era mais fácil. Sai do aeroporto e vai para onde? Saí do aeroporto, fui convidado para ir fazer fiscalização de obras. Tive fiscal de obras durante... Da Câmara? Não, no equipamento social. Na Secretaria do Equipamento Social. Portanto, com uma... Na Secretaria do Equipamento Social. Isso no governo de Mota Amaral ou já de Carlos? Mota Amaral, o Américo Natalino de Viveja, que estava lá na Secretaria. Tirei lá nos nossos serviços, tirei o curso de fiscal técnico, portanto um curso de 3 anos, é quase um curso de engenharia hoje em dia. E depois trabalhei, quando eu já estava a tirar o curso de História,
tive que ir fazer o curso de fiscal técnico, que dava para uma pessoa ganhar muito mais. Expandi 1 ano, 2 anos o curso de História. Foi 1 ano, porque eu depois ia fazendo o curso de fiscal e o curso de História ao mesmo tempo, aquilo, umas cadeiras e foi-se fazendo. O que eu digo, quando as pessoas querem fazendo. Tudo se consegue. Depois acaba o seu curso na universidade e o que é que acontece na sua vida? Houve alguma mudança ou manteve? Sim, como eu não conseguia entrar com o curso de História, depois vi que havia vagas como bibliotecário e fui estudar para Coimbra e foi espetacular, porque o curso de bibliotecário e documentalista não tem, hoje em dia, nada a ver com o que era antigamente. Portanto, hoje é muito ligado, portanto, era ligado à parte das tecnologias. Os computadores, ainda quando eu fui tirar o curso, não foi há muitos anos, há 15 ou 16 anos, por aí, trabalhava estudando sistema de Word, aquele sistema que a gente escrevia, tinha que vir ao fim da página para começar a trabalhar em cima, portanto era muito complicado. Mas depois, quando passou já para o Windows, já tudo ficou mais facilitado, com o ratinho, os bonecos, isso tudo, que aquele ambiente, com o ambiente de hoje, antigamente era completamente impossível, ninguém que trabalhava nas bibliotecas conseguia trabalhar com aquilo, só algumas pessoas com espírito mais jovem conseguiam trabalhar com aquilo. E o doutor consegue integrar-se nisso? Muito bem, principalmente porque em Coimbra estive lá, fui recomendado pelo doutor Mota de Sousa, que era também bibliotecário lá em Coimbra, que era açoriano, e depois apresentou-me inúmeras pessoas. Portanto, estive lá na universidade como se estivesse em casa, as pessoas espetaculares, gostei imenso de Coimbra, foi uma experiência extraordinária. Extraordinário. Bom, Coimbra é sempre Coimbra, não vale a pena. E a família acompanhou nessa ida para Coimbra? Não, por exemplo, a família ficou cá e eu andava sempre a arranjar formas quando podia vir cá. E foi um sacrifício grande, mas valeu a pena. Mas compensou. E depois acaba de bibliotecário documentalista, não é? Porque há bibliotecário arquivista, não é? Sim, portanto são 2 áreas, bibliotecas e arquivos. Portanto, são diferentes. Portanto, é ser bibliotecário, mas depois passa a documentalista quando digo que sou uma área de conhecimento. Um bibliotecário é generalista, por exemplo, trabalha numa biblioteca onde tem todas as áreas de conhecimento, desde romances, tudo e mais alguma coisa numa biblioteca normal. Quando é uma biblioteca especializada, é um documentalista. Por exemplo, se nós não trabalhamos só hoje em dia a documentação física que nós temos nas bibliotecas, nós trabalhamos toda a documentação que existe, por exemplo, na internet, isso tudo. Por exemplo, tem colegas meus que trabalham na Assembleia da República, tem com os deputados não sabem tudo, os meus colegas eles vão pesquisar a informação, tudo a que existe sobre aquilo, e se fossem dar às pessoas que estão lá toda a informação, chegavam ao final do ano, não sabiam, não conseguiam. Portanto, tem que ser sucintos e arranjar a informação que nós chamamos de informação pertinente, porque há muito ruído de informação. Claro. Depois, é colocado aonde? Portanto, eu vim trabalhar, como eu já era funcionário público aqui no Laboratório Regional, fui nessa altura convidado para ficar em Coimbra, quer dar aulas, quer trabalhar. Mas pronto, sempre aquela coisa, só tive convites na minha vida profissional para fora, nunca tive aqui nos Açores para nada. Mas para fora nunca me falta convites. Ninguém é santo na sua própria terra, não é? Até quando acabei a obra, que me disse, quando estive a trabalhar no aeroporto, a empresa chegou para mim e disse: queres ir para Angola ou queres ir para Moçambique? Eu disse: mas como é? Ou Algarve? Eu disse: nem pensar nisso, que eu quero é ficar aqui. E também lá, mas quando tentaram já com isso para ser professor na universidade, isso aí a coisa já mudou um bocadinho, uma pessoa já começou a sonhar mais um bocadinho, e depois, mas eu sei que ia haver custos aqui também na universidade, e então nós, eu tinha a possibilidade de ser professor aqui, na minha área das tecnologias não havia ninguém, e então preferi vir para cá e dava aulas também na universidade, nos cursos de bibliotecário que houve ali durante 2 anos ou 3 anos, e dava também muitos cursos, os cursos técnicos para as pessoas trabalharem na biblioteca. E aí durante 2 ou 3 anos se consegui pessoas suficientes para encher todas as vagas que haviam. Também não havia necessidade de mais para isso, e agora que a crise
investir nas bibliotecas e nos arquivos é um bocado complicado. Claro. Então estão um bocadinho em banho-maria, é uma área que estagnou agora um bocado, estagnou aqui, porque a nível mundial está sempre a evoluir. Claro, é fundamental. E diga uma coisa, e o curso na universidade acabou, essa especialidade de arquivista? Não, continua. Aqui na nossa universidade? Na nossa aqui acabou. Acabou. Porque assim, também não faz sentido uma pessoa estar formando pessoas se não temos mercado do meu ponto de vista. E acho que a formação deve se adaptar ao mercado. E há muita gente que não quer aceitar essa realidade. O mercado de hoje, por exemplo, ia conseguir aceitar outras áreas e as pessoas não querem mudar. E então, vai trabalhar para a biblioteca de cá? Não, vou trabalhar para o Laboratório de Engenharia Civil. Logo no ano que vem para cá é inaugurado o Laboratório Novo, que tem um centro de documentação que vai arrumar lá toda a documentação do Laboratório Regional de Engenharia Civil, mas toda a documentação na parte para as pessoas compreenderem melhor, tudo que seja livros, não a parte de arquivo. E é onde está? Sim. Mas depois o senhor aparece aí ligado a eventos que escapam um bocadinho à sua formação e à sua atividade profissional. Sim, acho que não escapa à minha formação, porque se estudo de informação e para conseguir fazer um evento é preciso uma pessoa conseguir saber gerir muito bem a informação. É tal coisa, há a informação que é ruído e a informação que é pertinente. E uma pessoa para gerir eventos é preciso uma pessoa conseguir transmitir a nossa mensagem. Se uma pessoa não tiver uma mensagem para transmitir, ninguém compra nada. Portanto, as coisas têm que ser todas bem elaboradas. E isso aqui é um negócio. É preciso saber vender para as pessoas apostarem e comprarem. Quem não sabe vender, ou quem não tem uma ideia, não consegue cativar as outras pessoas, fica com o produto todo em casa. Ninguém vai investir. Ou seja, a gente tem que acreditar naquilo que vende e os outros têm que acreditar naquilo que a gente está vendendo. Porque se não for assim, é escusado. E então, que eventos são esses? Portanto, neste momento temos 2 eventos, mas já faço há 8 anos um evento de vinhos. Portanto, é considerado o terceiro melhor evento a nível nacional de vinhos, em que os produtores de vinhos a nível nacional vêm cá para os seus vinhos à prova. Ou seja, a pessoa paga o ingresso, mas depois lá dentro não paga mais nada para provar os vinhos. Temos também, este ano vamos ter 7, mas já tivemos 8 stands dos açúcares. A pessoa à porta adquire um copo e depois provar aqueles vinhos todos gratuitamente. Diga uma coisa, como é que chegou essa ideia à sua cabeça? Nós começamos com a... Nós queríamos fazer uma empresa, na altura tinha um sócio, queríamos fazer uma empresa, portanto, também tinha a ver com gerir informação, que é a nível de todas as pessoas que prestavam serviços para casamentos, para batizados, hotéis, isso tudo numa base, e a pessoa chegava lá e depois... Em vez de, por exemplo, hoje em dia uma pessoa que quer casar um filho ou uma filha tem que correr a ilha toda a procurar num sítio qual é o preço, quem é que come, quem é que não come. Era muito mais fácil assim, chegar a um sítio e ter toda essa informação em vez de estar-se a deslocar. Portanto, uma concentração de dados sobre a atividade, sobre aquelas atividades. E então o que é que se deu? Nós fizemos negócios, tínhamos clientes, fizemos negócios com os donos dos espaços. Publicamos a informação na internet, tínhamos o escritor, tínhamos isso tudo, negociámos os preços que as pessoas faziam os casamentos, isso tudo, mas o que é que se dizia? Quando eles viam que eram os nossos clientes, eles iam por trás fazer preços mais baratos para não perder aqueles clientes. E, portanto, a porcentagem. O negócio freio. E então, a partir daí, o que é que nós pensámos? Era chegar ao continente, ver eventos com sucesso lá fora e trazer para cá. E então qual era o nosso papel? O nosso papel era mais ou menos receber os eventos cá, tratar da logística tudo, e não fazer o evento, mas receber vários eventos ao longo do ano, e aí as pessoas que fizessem o evento tratavam de outra parte tudo. O que se deu o primeiro ano que fizemos no Teatro Micalense, aquilo foi uma banhada com uma empresa de fora, que foi um caso muito sério, e a coisa correu muito mal, e nós tivemos de tomar as rédeas daquele evento por conta de nós de cá, que os outros lá de fora só queriam passear e aquilo foi muito complicado. E então houve, no ano a seguir já não houve mais, e então com aquela empresa e passámos a fazer sozinho, e passei a fazer sozinho o outro evento.
E acabou por dar um sucesso ao fim e ao cabo, não? Sim, sim. O primeiro ano que a gente... Aquele no teatro, por exemplo, a gente vende 120 bilhetes. E quando eu me dei para as portas de mar, antes de abrir as portas, eu olhava para um pavilhão enorme e estava cheio de medo e dizia, pois vaça, mas um vexame, mas não vem ninguém aqui a estar olhando para as paredes. No outro lado fez 120 pessoas, mas tive já muitos estandes de vinho. E é tal coisa, o importante disso é conseguir transmitir uma mensagem, quer aos produtores de vinho, que a gente vai vender os estandes, quer às pessoas que vão para a feira, até que por os eventos a preço que seja, já tem que ver qual é o preço que as pessoas podem pagar hoje em dia. Por exemplo, eu pedia por preços muito elevados e se calhar ganham uma dinheiro, mas não ia tanta gente à feira. Por exemplo, tenho 100 stands de vinho, tenho mais de 130 produtores de vinho aqui, eles têm muito vinho para dar às pessoas para provar. Se não tiver gente lá dentro, é um fiasco. Portanto, temos que praticar um preço mais baixo para ir a mais pessoas ao evento. E conseguiu de facto isso? Sim, o ano passado tivemos 12.500 pessoas no evento. Este ano temos muito mais produtores, tivemos que sair das portas de mar e ir para um pavilhão que tem mais do que o dobro do tamanho. E como o nosso evento consegue agregar muitas pessoas, tivemos que ter mais, e temos outras atividades de negócio, que era aderir ao nosso evento, e então tivemos que fazer já uma tenda do lado de fora para pôr outras atividades de negócio. Portanto, acabou por ser um êxito. Por isso é que é o terceiro maior do país. Sim. Quais são os outros dois já agora? Portanto, é a Essência de Vinho no Porto e o Encontro de Vinho em Lisboa. Portanto, estamos em terceiro lugar. Sim, mas comparando, por exemplo, a nível de investimento, do dinheiro que eles têm para fazer aquele evento, só calculando, por exemplo, um stand em Lisboa pode custar 2.500 euros e aqui custa 500. Eles têm 400 stands e eu tenho 100. Quer dizer, a nível de... E depois eles conseguem rentabilizar muito mais, como é muito maior, publicidades, isso tudo. Só para ver o evento lá em Lisboa, uma pessoa vai de Lisboa ao Porto, quando é o evento de Porto tem tudo publicidade para sempre. E quando é Lisboa tem publicidade em sentido contrário. E uma pessoa não tem capacidade para ir. E diga uma coisa, e os vinhos são todos continentais ou há vinhos açorianos? Tem praticamente todos os vinhos que temos nos Açores, porque agora, quando a gente começou em 2009, isso não tem só a ver connosco, portanto teve um crescimento muito grande na qualidade, passou-se a investir muito mais na vinha. Há também portanto eles começaram a lidar muito com muitos produtores que vêm de fora. A princípio eles não estavam familiarizados com esse mundo e agora já estão bem, até já vão para feiras lá fora e isso tudo, e foi uma escola muito boa para eles. Mas também passaram a investir na renovação das vinhas. Portanto, temos vinho com muito mais qualidade, a contratar enólogos, portanto, a nível de vinhos, comparado com 2009, uma diferença abismal. E uma coisa, e nunca pensou na diáspora, nos nossos imigrantes? Nunca... A questão que tem é que nós estamos sempre muito condicionados por causa da parte das verbas. É sempre muito difícil nós chegarmos ao estrangeiro, apesar de haver pessoas que aqui na terra, por acaso, até nos podiam dar alguma ajuda, mas nós não conseguimos, porque até tem algumas pessoas costumam vir da América cá, que têm alguns negócios, nós já tentamos até levar essa feira para a América, com 2 outras pessoas, ainda não se realizou, mas é uma das coisas que estamos na calha, né? Estamos a falar com certas pessoas e estamos a tentar levar, porque nós temos os contatos todos dos produtores. E é assim, eu tenho sempre produtores aqui porque o meio é pequenino. Se tiver um meio grande, eu levava os mesmos 400, porque os outros têm no continente, ou se calhar até mais, porque os produtores portugueses estão fazendo nessa altura, estão apostando no Brasil, estão apostando na China, estão apostando em Angola. Portanto, já não há fronteiras, não é? Pronto, uma pessoa fala com eles, estou na China, diz, estás brincando comigo. Eles dizem, pronto, eu digo, já sei que estás aí. Portanto, eles correm muito tudo. Por exemplo, só para as pessoas terem uma pequena ideia, um produtor de vinhos para ir fazer uma feira a Luanda, que é dos sítios mais caros do mundo, que tem um investimento de 25 mil euros. Sim, não é brincadeira, não é? Pronto, mas simplesmente, um mundo dos vinhos, um mundo com muito potencial. Com negócios muito grandes, e é preciso não esquecer que os vinhos portugueses nessa altura estão entre os melhores vinhos do mundo. E Portugal é considerado atualmente
até pela Wine Expander, é a revista mais famosa do mundo da área dos vinhos, considera Portugal o melhor destino vínico do mundo. E temos muitos vinhos portugueses entre os 50 melhores vinhos do mundo. Portanto, Portugal agora é uma referência. Acho lá que os Açores também possam vir a ser. Estamos, por exemplo, o ano passado tivemos aqui o lançamento do vinho do Quesar. Até foi no nosso evento ali na praia. Nós trouxemos cá o Porto Canal e tiveram a filmar a apresentação do vinho do Boé do Clarinete. E o senhor estava apresentado, disse que o vinho dele tinha 18 graus. E depois foi o fotonato do vinho do Quesar, disse: mas o meu vinho, e estava sendo gravada a apresentação dos vinhos na praia, e disse: o meu vinho tem 20 graus. E quando eles foram, isso aí na televisão, e quando eles foram para o continente, na feira de vinhos de Lisboa, no encontro de vinho, toda a gente quis ir provar aquele vinho de 20 graus, e ele agora está vendendo as garrafas a 100 e tal euros cada garrafa. Muito bem. Doutor Joaquim Coutinho Costa, muito obrigado pela sua entrevista. O nosso tempo já acabou há um bom bocado, já me fizeram ali aquele sinal de final do encerramento da entrevista. Foi um esplêndido exemplo de como é que se começa numa escola com um professor mauzinho e se acaba numa universidade como professor e numa profissão a divulgar os nossos produtos e a nossa gente. Foi a entrevista com este açoriano dinâmico. E, senhores telespectadores, até ao nosso próximo programa.